Hoje, minha especialização é atender casos de transtorno de estresse, atender casos de transtornos de ansiedade e depressão, né? Mas quem vê o Thiago, que formado com várias áreas de estudo, que se dedica e hoje a minha principal missão de vida é isso, não imagina que o Thiago um dia passou por um processo emocional muito problemático, vamos chamar assim, né? Que eu quero falar um pouquinho para vocês sobre este momento da minha vida que aconteceu lá em 2012 para 2013 aproximadamente. Em 2013, eu tive um caso de uma depressão muito forte, onde por 11 meses eu não queria ver gente, eu dizia isso, que eu queria ficar um pouco distante do mundo, que eu queria um pouco me afastar do mundo, né? E naquele momento eu nem fui atrás de um diagnóstico e nada dessa maneira, mas tinha algo que não estava legal. Mas antes de falar sobre este processo de depressão, eu quero falar para vocês que estão assistindo aqui de algo que aconteceu anteriormente a isso. E para isso eu quero começar a falar lá da minha infância, né? Eu, Thiago, eu nasci, cresci e vivi praticamente minha vida toda na periferia, num bairro bem periférico, onde grande parte dos meus amigos ou estão presos, ou foram presos, ou até mesmo assassinados. Então, era uma realidade bem difícil, né? Mas eu sempre tive uma determinação muito grande. E essa determinação fez com que eu me aproximasse dos estudos, da evolução pessoal, e desde pequeno eu tinha uma vontade, uma gana, uma busca muito grande pelo sucesso, né? E por muito tempo isso foi algo muito útil para mim. Por muito tempo isso foi algo como que eu diria, impulsionador, sabe? Foi algo que me levava a estudar, praticar, empreender muito jovem, e estava tudo muito bem, né? Estava tudo muito indo legal nessa minha trajetória. Mas, com o passar do tempo, eu fui crescendo profissionalmente, eu já estava fazendo minha segunda faculdade, eu estava evoluindo, mas eu cheguei num cargo de supervisor em uma multinacional, que era um cargo que eu queria muito estar ali, né? Mas ao chegar nesse cargo, algo estranho aconteceu comigo, porque ele não me trouxe a satisfação que eu esperava, sabe? Parecia que eu cheguei no cargo, mas eu não tinha feito mais do que uma obrigação. Era meio como se estar ali não fosse algo que eu realmente queria, mas eu não entendia isso a princípio. E aí, como consequência, eu achava que aquilo não era o bastante. E aí, como consequência de não achar que aquilo era o bastante, surgiu uma outra consequência, que eu comecei a me cobrar demais. Então eu queria crescer demais na empresa, eu queria estar sempre nos melhores cargos, eu queria ser sempre bem visto. E, mais uma vez, a princípio, isso foi impulsionador. Porém, com o tempo, isso começou a me dar sensações ruins. E hoje, depois de mais de 15 anos desse fato, né, do início disso tudo, eu percebi que o meu corpo me avisava, eu percebi que os meus pensamentos me avisavam. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Mas lá, nessa trajetória, parecia que estava fazendo tudo por obrigação. Sabe, talvez você já tenha se visto numa situação parecida com isso, onde de alguma forma você alcançou algo que você queria, de alguma forma você está caminhando, mas falta alguma coisa, parece que aquilo não é o suficiente. E hoje eu sei, é porque na verdade tudo isso que eu fazia, eu queria fazer para atender uma expectativa externa, eu queria fazer para atender o que os outros iam pensar de mim. Eu queria ser aquela pessoa que saiu da periferia e cresceu na vida e que os outros sentissem orgulho de mim. Mas eu, Thiago, eu não estava sentindo esse orgulho. Na verdade, estava sendo tudo uma obrigação. Eu entrava no trabalho às 7 horas da manhã, trabalhava até 8 horas da noite, incansavelmente, ia para a faculdade, da minha segunda faculdade, e saía da faculdade 11 horas da noite e voltava para terminar os relatórios, porque no próximo dia, 7 horas da manhã, eu estava de pé novamente. Quem vê isso, acha isso muito bonito. Acha, nossa, que cara dedicado. Mas
eu estava negligenciando uma coisa. Eu estava negligenciando a minha saúde emocional. Eu estava negligenciando o meu bem-estar. E eu estava indo por um caminho de vida que não estava legal. Mas, repito, eu não percebia isso. Eu não via isso como algo negativo. Naquele momento eu só via como o lado positivo. Mas, repito, o meu corpo me avisava. Eram dores, eram pensamentos, sabe aquela sensação de que algo afundava no estômago, né? Eu tinha essa sensação constantemente. O que eu fazia? Tomava o meu prazol e continuava a minha vida, né? Aquela vida de cobrança, aquela vida de exagero, aquela vida onde eu nunca tinha tempo para cuidar de mim. Então, em 2013, após 2 anos já no cargo que eu sempre almejei de supervisor numa multinacional, tendo uma equipe com mais de 20 funcionários que eram vendedores, né? Eu trabalhava com vendas nessa época, tendo uma equipe com mais de 20 funcionários que eu gerenciava essa equipe, eu dava treinamento. Depois de tudo isso alcançado, eu comecei a ficar uma pessoa estressada, né? Eu percebi que o agora me fazia muito mal. Por quê? Porque eu estava com excesso de agora. Então, aquela pessoa que antes pensava demais no futuro, que o futuro tinha que crescer, que o futuro tinha que alcançar, ao chegar nisso que almejou, eu comecei a me encher do presente. E aí eu me enchi do presente. E aí eu comecei a me estressar. Imagina uma pessoa numa multinacional que de repente começa a se estressar com tudo e com todos. Se tornou uma situação quase que insustentável e impossível de ser continuada. Até que eu não suportei essa dor, né? Eu não suportei essa pressão psicológica que eu mesmo me fazia, e eu não culpo ninguém por isso, porque era eu mesmo que me obrigava a trabalhar demais, ir além do que eu queria. Até que chegou um ponto que eu precisei sair dessa empresa. Eu fiz um acordo amigável com a empresa e saí da empresa num cargo bom, num salário bom, mas eu não estava dando mais conta. O pico de estresse tinha chegado ao extremo. Então, ao sair dessa empresa, eu decidi que eu ficaria 11 meses sem... 11 meses não, no máximo um ano, sem ver gente. Eu ficaria no máximo um ano dando um tempo do mundo. Eu peguei o acerto, o acordo que a gente tinha feito financeiro e falei, eu me sustento durante um ano com esse dinheiro. Não comprei nada, não fiz nada com esse dinheiro, apenas guardei para ir usando aos poucos. Só que como foi algo que, de certa forma, para mim era uma imposição, o que antes era uma preocupação excessiva com o futuro, se tornou depois uma preocupação excessiva com o presente. Neste momento agora, era uma preocupação excessiva com os erros do passado. Então aí eu, que já não estava mais na empresa, eu comecei a me cobrar demais por o que eu achava que era um erro, ter saído da empresa. Olha como que é, a empresa ela é a mesma, mas eu, Thiago, criei uma obrigação exagerada sobre o futuro em relação àquela empresa, depois sobre o presente, e então nesse momento eu estava criando uma obrigação exagerada sobre o passado. E aí foi nesse momento que eu comecei sim a não cuidar mais de mim. Eu não tinha mais ânimo para tomar banho, mas eu não dizia que era um problema. Eu dizia que eu simplesmente não precisava tomar banho, afinal eu não saí de casa. Eu não tinha mais ânimo para conversar com as pessoas. Mas, Thiago, você se isolou do mundo? Isso que é um fato bem interessante que eu quero contar para vocês. Eu não me isolei do mundo. Eu estava terminando a minha faculdade e eu ia para a faculdade. Eu sorria com os meus amigos da faculdade. Então, ninguém via o que estava passando por dentro de mim, mas eu dava sinais. Mas, de certa forma, e eu estou falando de muito tempo atrás, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu tinha vergonha de assumir que eu era frágil. Eu tinha vergonha porque eu achava que esses problemas, essas questões emocionais, essa falta de capacidade, né, de sorrir de verdade, genuinamente, eu achava que isso era uma fraqueza minha. Então eu escondi de todo mundo e me prendi no meu próprio mundo, me obrigando mais uma vez a me socializar.
eu me obrigava na época, eu lembro que uma das alternativas que eu falei, vou buscar uma nova forma de emprego, eu comprava algumas roupas, né, e revendia essas roupas. E aí, sabe o que acontecia? Eu saía para vender essas roupas, de vender em porta de empresas, né? Eu chegava na porta da empresa, eu tinha uma síndrome do pânico. Que hoje eu sei que era uma síndrome do pânico, mas no momento eu só dizia: ah, não tá legal aqui. Meu coração tá me dizendo que não tá legal. Mas hoje, com os estudos, eu percebo que, mais uma vez, ele estava me avisando. Então, depois de todo esse processo, eu comecei a olhar um pouco para mim. E é um ponto-chave que eu quero deixar aqui para vocês que estão assistindo essa live barra palestra, né? Que o corpo, ele vai avisar. E ele vai avisar não é para o seu mal, tá? Ele vai avisar que é para que você olhe para você. Então, se você está assistindo aqui, em algum momento, algo que eu falei, você falou, nossa, eu já tive algo parecido, não ache que, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, ou eu tenho estresse. Mas, antes de qualquer coisa, olhe para você com carinho e se escute. Às vezes, nesse mundo caótico, às vezes nessa cobrança do dia a dia, a gente negligencia nosso maior bem, que somos nós mesmos. Então, quando eu passo a olhar mais para mim, eu identifico momentos, pontos que não estão legais e que eu posso, de alguma maneira, me aprimorar. Sabe, às vezes vem uma dorzinha, às vezes vem um mal-estar, às vezes vem uma noite de sono que não tá legal, ou às vezes vem eu estressar com pessoas que eu amo, sem saber nem por que eu tô fazendo isso, ou às vezes uma falta de paciência com os outros e até comigo mesmo. Preste atenção nesses sinais, porque esses sinais, eles são talvez uma forma mais sutil do seu sistema interno, do seu conjunto entre mente e corpo, te dizer que tem algo a ser cuidado aí, de que você, às vezes, está esquecendo um pouquinho de você. E hoje, eu trabalho bastante, e não há problema em trabalhar bastante, mas o problema é quando trabalhar bastante faz com que eu esqueça de mim. Então, é possível que eu trabalhe demais, que eu me dedique demais numa empresa? É possível. Mas, se se dedicar demais for vestir a camisa da empresa, ao mesmo tempo que eu aproveito e me sinto bem ao vestir a camisa dessa empresa. Então, isto é algo fundamental para o bem-estar da sua própria vida. E outra coisa que eu quero trazer para vocês também é a importância de você perceber sinais em pessoas ao seu redor. E quando eu falo isso, não é para que você vire uma pessoa que comece a julgar o outro, né? Até porque, quando eu passei por esse processo, principalmente no processo de depressão, né? Numa fase onde eu estava um pouco mais recluso e eu fiquei por 11 meses sem querer ver gente, eu ouvia muito de pessoas que não entendiam o que eu estava passando. Eu ouvia muito essas pessoas falarem coisas do tipo: vai sorrir, vai ser feliz, você é um rapaz novo, você é estudado, você é dedicado. Eu sabia de tudo isso. Isso eu já sabia. Mas quando as pessoas me falavam, para mim isso gerava como mais cobrança. Então, não fale isso para você, sabe? Não se cobre tanto. Porque parece que é uma coisa que incentiva. E também não faça isso com as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes as pessoas que estão ao seu redor, elas estão te incentivando. Te mostrando, né, que tá frágil. Às vezes, sei lá, essa pessoa ela é agressiva com você, ou às vezes essa pessoa se isola, ou às vezes essa pessoa implora por atenção. Perceba esses sinais e trate essa pessoa de uma forma acolhedora, de uma forma como alguém que não impõe o que é certo ou errado. Pergunte para essa pessoa o que ela está sentindo, o que ela quer. Ao invés de falar para ela o que ela tem e o que é a solução. Porque talvez, para quem não passa por problemas emocionais, parece muito óbvio, sabe? Quem não passa pelo problema psicológico, parece muito óbvio a solução.
Mas para quem está imerso naquele momento, ele olha e ele não consegue ver essa solução. Por mais que esteja na cara dessa pessoa, ela não consegue enxergar. Então não adianta você falar para alguém que, é assim. Ela vai olhar e não vai ver. Melhor do que isso fale para essa pessoa que você está com ela. Fale para essa pessoa que você é um bom ouvido para ouvir ela nos momentos que ela precisar. Fale para essa pessoa que você a entende. Fale para essa pessoa as perguntas do que ela quer, do que ela busca. Porque foi isso que eu senti muita falta. Mas eu senti muita falta porque aí também tem o lado inverso. Eu me escondi. Então, de certa forma, eu ignorei que eu precisava de ajuda naquele momento, né? Eu ignorei que eu estava fraco, não no sentido de ser uma pessoa fraca, mas de que eu não tinha recursos emocionais para aquele momento e achava que eu era forte demais. Então, se você acha que você é forte demais, às vezes é bom parar um pouquinho e ouvir o que seu corpo tem para te dizer. Se você acha que sempre vai dar conta, às vezes é bom parar um pouquinho e respirar e sentir realmente o caminho que você está indo na sua vida, porque o seu corpo, a sua mente, ele vai sempre te avisar, mas se você não ouve os pequenos avisos, eles começam a ficar maiores. Se você não ouve os maiores, eles ficam ainda maiores, até que chega um momento onde a dor se torna algo insuportável. E aí não tem mais como. Aí é quando, depois de 11 meses, nessa história que eu estava contando para vocês, por um dia, eu estava fazendo uma coisa que eu já fazia de costume, né? Que eu morava em um sobrado, então eu descia a escada, que os quartos ficavam no andar de cima, eu descia a escada, sentava no sofá, pegava o controle remoto, ligava a TV e ali eu passava o dia. Era isso que eu fazia, tá? Quando não estava trabalhando, e à noite eu tinha a obrigação da faculdade. Então a minha rotina era essa, ficar ali parado durante esses 11 meses fazendo isso. Um belo dia, eu fiz o mesmo processo. Desci, peguei o controle remoto, apontei para a TV, porém na hora de ligar a TV, veio um questionamento. E esse questionamento me disse assim, e é um pensamento, tá? Em forma de pensamento. Esse questionamento falou assim: o que você está fazendo agora? Vai ser bom para você se você continuar fazendo isso o resto da sua vida? Naquele momento, uma chave virou. Naquele momento, eu percebi que, na verdade, eu não estava querendo dar um tempo das pessoas. Na verdade, eu não estava cansado do mundo. Na verdade, eu estava me escondendo do mundo. Porque eu tinha me obrigado por tanto tempo a atender as expectativas dos outros, eu tinha me obrigado por tanto tempo a ser o cara perfeito, que chegou uma hora que eu queria me esconder para não ter mais essa obrigação. Então, naquela virada de chave, eu decidi que eu ia sair para procurar um emprego. E eu considero que eu dei um pouco de sorte também, porque na primeira empresa que eu fui, só que também a primeira empresa que eu fui era uma empresa que eu já havia trabalhado por muito tempo no passado, né? A primeira empresa que eu fui, eu entreguei currículo, era uma quinta-feira, eu entreguei currículo e o dono da empresa, né? Ele falou assim para mim: Thiago, eu vou arrumar uma vaga para você para trabalhar aqui. Eu não estou muito contente com uma gerente que eu tenho na empresa, então eu vou te colocar no lugar dela. Volta aqui amanhã, na sexta-feira. Aí na sexta-feira eu voltei, aí ele falou: eu já conversei com ela, segunda-feira você começa. Nem todo mundo tem essa sorte, nem todo mundo tem esse insight, esse start. Eu tive essa sorte disso acontecer. Porém, cada um tem o seu momento de mudança. E respeitar esse momento de mudança é fundamental. Então, talvez vocês que estão assistindo ou passam por essas questões, por esses diálogos internos. Tem hora que parece que quer dar um tempo do mundo, tem hora que parece que a vida está sem sentido. Eu passei por isso e eu sei como é que eu passei, eu não sei como você passou, só você sabe o que você passa. Ou talvez
você tenha ao seu redor alguém que de alguma forma não está no seu melhor momento, de alguma forma ela não está conseguindo produzir de forma benéfica o que já produziu no passado. De alguma forma, ela não está conseguindo ser a pessoa que já foi no passado. E o que eu diria, se você tem essa questão interna, ou se você tem alguém próximo a você com isso, o que eu diria é que isso vai passar, isso vai acabar. Então, não desista, sabe? Eu tive 11 meses, tem gente que passa por dois meses, tem gente que passa por 2 dias, tem gente que são 2 horas acontecendo isso, tem gente que é um tempo maior, não sei, mas entenda que esse momento, ele é um momento que vai passar. Então, nunca desista, sabe? Nunca desista de olhar para você. E por mais estranho que pareça, o que eu vou dizer, essas dores emocionais, essas questões psicológicas, essas questões que eu estou falando aqui, por mais difícil que pareça, não ache que elas são para o seu mal, tá? Ah, mas Thiago, eu estou sofrendo com isso. Ou, Thiago, eu vejo que alguém que está do meu lado está sofrendo com isso. Eu sei, dói. Eu sei como é a minha dor, como foi, né? A minha dor, e de vez em quando dói algumas outras coisas. Mas entenda que essa dor, ela quer te dizer algo. Então, apesar de não ser algo bom, é como o seu cérebro, a sua mente e o seu corpo, em conjunto, acredita que vai te passar alguma coisa, que vai te ensinar alguma coisa. Então, essa aceitação da dor, ela não é a aceitação do sofrimento, e sim de que eu não preciso sofrer, mas eu posso aceitar a dor. Eu não preciso ficar querendo descobrir as razões, mas eu posso entender que eu sou uma pessoa que tem momentos que não dão tudo certo, sabe? O famoso nem sempre vai tá tudo bem. Então, buscar essa comparação num passado, ou com um futuro, ou com outras pessoas, isso só irá gerar em você problemas emocionais, isso só irá gerar em você cobranças. Então, entenda, isso vai passar, isso é uma coisa que não vai durar para sempre. E quanto mais fácil você se identificar com isso, buscar em você a solução, mais rápido a solução vai aparecer. Quanto mais fácil você se permitir olhar de uma forma acolhedora para você ou para alguém que está ao seu lado, mais rápido essa situação vai ser vencida. Então, ao invés de ficar nessa briga interna, ao invés de ficar querendo descobrir aonde errou, ao invés de ficar querendo saber por que as coisas com você não deram do jeito que você gostaria que dessem, ao invés de fazer isso, olhe para você e fala assim: eu estou comigo. Eu sou o meu melhor amigo. Eu vou me tratar como eu gostaria que os outros me tratassem. Eu vou me tratar como eu gostaria e como eu trato os outros. É a primeira forma de você se libertar da dor emocional. Porque senão, ela não vai embora, porque vira uma briga interna. Eu costumo dizer que é como se fosse assim. Você tem uma parte na sua mente, né, que é a parte emocional. Você tem uma parte na sua mente que é a parte racional. E essas duas partes, elas andam juntos, sendo que o emocional, ele é algo muito mais intuitivo, né? E o racional, ele é muito mais lógico. Essas duas partes, uma necessita da outra. Quando as duas brigam, né, que é, por exemplo, veio uma emoção ruim, e aí eu, com a minha parte lógica, começo a me criticar, falando, eu não estou conseguindo, eu sou um fraco porque eu sinto isso, olha esses pensamentos de novo, eu estou improdutivo. Quando esse racional é agressivo com o emocional, é nesse momento que começam a gerar os conflitos internos. Isso seja em relação a futuro, a passado ou a presente. Porque se for o futuro, vão chamar aí de ansiedade. Se for ao passado, muitas pessoas chamam de depressão. E se for ao presente,
é o estresse. Então, ao invés dessas duas partes brigarem, tá? Porque essa briga, de qualquer forma, se essa emocional perder, quem vai perder é você, porque ela faz parte de você. E se essa racional perder, quem vai perder é você, porque o racional também faz parte de você. Ou seja, é uma briga onde você só vai se ferir e de um jeito ou de outro você vai perder. Então não adianta ficar brigando o emocional com o racional, e sim que os dois se acolham e que os dois se unam, que os dois trabalhem juntos, aonde que quando vier uma emoção, o racional, essa parte lógica sua, aprenda a falar: eu sei o que você está sentindo, eu sei que isso é importante, porém eu quero te ajudar a sentir alguma outra coisa. E aí a parte emocional, dessa maneira, ela vai falar: opa, então quer dizer que você está do meu lado? Diferente seria se eu sentisse uma emoção ruim e essa parte lógica falasse assim para mim, né? Olha você errando de novo. Olha como você é fraco. Tá você mais uma vez chorando, tá mais uma vez se sentindo angustiado. Essa parte, para se defender, ela grita, porque o nosso cérebro é assim. A nossa defesa muitas vezes é o ataque. Então, eu convido você a ser uma pessoa mais acolhedora consigo e a ser uma pessoa mais acolhedora com quem está do seu lado. Porque às vezes as pessoas que parecem estar mais bem, sabe aquela pessoa que sorri, aquela pessoa que alegra todo mundo? Às vezes essa pessoa também tem dor. Às vezes essa pessoa também passa por dificuldades. E assim como eu, lá no passado, em 2000 até 2013, que foi quando eu tive a minha pior fase aí, né? E hoje ainda bem que está tudo resolvido, né? Quando eu olho para mim dessa maneira, eu passo a olhar para mim como alguém capaz, onde eu não fico mais preso no que eu errei, no que deu errado, no que o mundo deveria ser mais justo comigo. Não, eu começo a olhar para mim de uma maneira acolhedora. E aí, né, quando se fala, voltando ao tema aí de falar pessoas ao redor que estão dando sinais, né, a gente tem vários casos de, por exemplo, humoristas que fazem todo mundo rir, porém eles não estão bem, de pessoas famosas que são reconhecidos nacionalmente, mundialmente, regionalmente, seja lá conforme for, que todo mundo olha e fala: nossa, olha que pessoa, como está tudo bem, principalmente nessa época de hoje, onde rede social é algo que, de certa forma, ele vende uma ilusão, né? Porque a rede social é um palco, a rede social é uma amostra, né? E não tem problema nisso. Afinal, para que eu vou ficar expondo as coisas que dão errado para todo mundo que está ao meu redor? Para que eu vou ficar expondo a minha briga no relacionamento ou a minha dor emocional para todo mundo? Não faz sentido. Então eu acabo mostrando um palco. Só que quando você compara os seus bastidores com esse palco, você acaba criando uma comparação muito injusta. Porque o que os outros veem de você também é um palco. Então quem vê aqui Thiago, fala assim: o Thiago tem isso, tem aquilo outro. Porém, ninguém que está assistindo aqui sabe o que estava acontecendo há meia hora antes de eu começar aqui. Ninguém do que está assistindo aqui sabe o que estava acontecendo ontem na minha vida. Qual é a realidade por trás disso? Então, tente ao máximo entender que às vezes tem alguém bem perto de você que está precisando muito de ajuda. Que às vezes tem alguém ao seu redor que não aguenta mais essa cobrança, sabe? E essa pessoa, assim como eu, talvez ela te esconda isso. Ou talvez essa pessoa, assim como eu fiz, ela esconda isso até dela mesma. Por uma questão de defesa. Porque eu, que me cobrava demais, eu não queria olhar para mim e achar que eu estava sendo fraco. Então eu escondia de mim. Eu falava: não, na verdade, a minha atitude de sair da empresa foi um ato de coragem.
Na verdade, a minha atitude de decidir ficar 1 ano sem trabalhar é um ato de coragem. Mentira, era uma fuga. Mas eu mentia para mim. Então, às vezes, uma pessoa que está do seu lado, ela não está bem, e não é que ela queira esconder de você que não está bem. Na verdade, ela está escondendo dela mesma. Ela não percebe. E o seu papel como alguém que está do lado dessa pessoa é, se você perceber que tem algo que não está legal, ou que essa pessoa está tendo algum comportamento que de alguma maneira não está sendo produtivo, eu peço para que você não a julgue. Eu peço para que você não use a sua régua de mundo para olhar para ela, mas que você de alguma forma converse com essa pessoa e fala, está acontecendo algo? Às vezes a gente passa dias, semanas, meses, anos sem olhar para uma pessoa que a gente gosta e falar, como você está? Está precisando de alguma coisa? Às vezes tem uma pessoa do nosso lado que está passando por uma dificuldade e ela, para se manter forte, ela finge que está tudo bem. Mas você percebe que não está legal. E aí você faz o quê? Eu não vou incomodá-la. Às vezes ela está implorando por ajuda nas entrelinhas. E você não para e pergunta para ela. Às vezes, parar e falar, tá tudo bem contigo? Tá precisando de alguma ajuda? Eu tô aqui se você precisar. Talvez a princípio essa pessoa fala, não, tá tudo bem, porque é uma defesa. Mas internamente, ao ouvir isso, ela vai falar, opa, talvez ela mesma comece a se questionar e falar, eu acho que eu estou precisando de ajuda. Peraí, eu vou passar a mão no telefone e vou ligar para essa pessoa que me ofereceu ajuda. Ou se é alguém que tem um contato diário com você, ela vai falar para você depois de um tempo, eu realmente estou precisando de ajuda. Então, às vezes, essa simples palavra de falar que está do lado, que se está precisando de alguma coisa, é muito mais produtiva do que você chegar na pessoa e falar, você não está bem, você está me fazendo mal, você está sendo agressivo, você não está vendo que você está trabalhando demais, né? Chega nessa pessoa e fala, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Se precisar, eu estou aqui do seu lado. E faça essa pergunta para você também. Senta hoje e fala, tá tudo bem? Às vezes você vai falar, não, tá tudo bem, a minha vida é mil maravilha. Ilusão. Porque sempre tem algo que pode ser melhorado. Então entenda que não existe a vida perfeita. Nem mesmo a dos influencers das redes sociais. Nem mesmo a daquela pessoa que tem o cargo que a gente almeja e que a gente sonha em ter um dia. Porque eu sempre olhava para pessoas que andavam de social, no carro da empresa, eu olhava para isso e falava, quando eu chegar ali, eu estou realizado. E quando eu cheguei lá, eu descobri que essas pessoas também têm dores, porque eu me tornei uma dessas pessoas. Então eu descobri que a dor, ela não está no cargo. A dor não está na pessoa que não tem um bom relacionamento. A dor, ela não está na situação financeira. A dor, ela está dentro de você. E quando você aprende a olhar para dentro de você, você aprende a olhar para a dor, enfrentá-la e não ficar querendo compreender todo mundo, e sim se compreender. Porque ao se compreender, você descobre o verdadeiro poder. Sócrates já dizia, né? Conheça-te a ti mesmo. E eu acho que esse é o maior convite. Inclusive, quando a gente tem questões emocionais, dores emocionais, é o nosso corpo fazendo um convite de olha um pouquinho para você. Você está esquecendo de viver a sua vida ao seu lado. Tem muita gente que passa uma vida inteira sem se conhecer. Tem muita gente que passa uma vida inteira convivendo com um desconhecido interno. Onde eu, Thiago, como terapeuta, eu tenho uma pergunta que eu faço muito na terapia. Eu simplesmente pergunto para a pessoa, quem é você? Eu posso falar que 99% das pessoas não se conhecem. Porque a gente não aprendeu a parar no dia a dia. A gente fica muito nessa obrigação.
A gente fica muito nesse processo de que tenho que produzir, eu tenho que ser bom, e eu não tenho problema nenhum com a produção e ser bom. Pelo contrário, eu gosto muito disso. Só que essa obrigação faz eu fugir do que realmente é importante para mim, que é o convívio diário que eu tenho comigo. E para finalizar, porque a gente vai abrir um tempinho aí para perguntas, né, meninas? Para finalizar, eu queria deixar um convite para que vocês fiquem mais atentos aos sinais. Fiquem mais atentos. Os sinais às vezes vão vir de uma forma sutil. Os sinais às vezes vão vir de uma forma onde você sente uma dorzinha no estômago ou uma dorzinha de cabeça. Às vezes vai vir um pensamento que você não gosta, mas não coloca isso para debaixo do tapete, não. Olha para isso com carinho, olha para isso com acolhimento e fique atento aos sinais também das pessoas que estão ao seu redor. Porque às vezes uma pessoa que está sendo de uma certa forma ríspida com você, ela só está repetindo o que ela faz com ela 24 horas por dia. Às vezes uma pessoa que de certa forma te ignora, ela só está fazendo o que ela faz 24 horas por dia com ela mesma. Às vezes uma pessoa que de alguma forma te trata mal ou te cobra por algo, na verdade, ela está fazendo isso com ela mesma. Tá? Sabe aquela pessoa que olha para você e sempre quer o seu melhor? E você fala, eu não aguento mais, essa pessoa só me cobra. Na verdade, essa pessoa se cobra. Tá? Então, é sempre um diálogo interno que reflete no externo. Se o que você está fazendo no externo está sendo, de certa forma, um reflexo negativo de quem é você, cuide de você. E se o que alguém está fazendo ao seu redor está sendo, na verdade, um reflexo negativo do que ela faz internamente, ajude-a a cuidar dela. E como que eu vou ajudar? Repito, não é julgando, não é impondo, não é diagnosticando, e sim fazendo com que essa pessoa, de certa forma, saiba que você está pronto ou pronta para o que ela precisar. É a melhor forma. A melhor forma de ajudar alguém é falar, está precisando de ajuda? Se precisar, a qualquer hora eu estou aqui. E às vezes fale isso para você. Às vezes pare e pergunta, será que eu estou precisando de ajuda? Será que eu estou a qualquer dia, a qualquer hora comigo? Isso é fundamental.